Mateus capítulo 24. Jesus prediz o final dos tempos. Também encontrar essa passagem em Marcos capítulo 13, do versículo 1 ao 2, Lucas capítulo 21, do versículo 5 ao 6. Então, Jesus saiu do templo e, ao caminhar, seus discípulos chegaram mais perto dele para lhe apontar as construções do templo. Ele, entretanto, lhes observou. Estais vendo todas essas coisas? Com toda certeza vos afirmo que não ficará aqui pedra sobre pedra, pois que serão todas derrubadas. Nota de rodapé 1. O primeiro templo foi idealizado por Davi em 2 Samuel capítulo 7, versículo 2. 1 Crônicas capítulo 22, versículo 8, versículo 3. 2 Samuel capítulo 24, versículo 18 ao versículo 25. Entretanto, coube a Salomão, em hebraico transliterado Shalomon, homem de paz, seu filho com Batseba, 2 Samuel, capítulo 12, versículo 24. A honra da sua construção, que teve início no 4º ano do seu reinado e foi concluída 7 anos mais tarde. Mas o filho de Salomão, Reoboão, não deu a mesma atenção ao templo e sucessivas pilhagens ocorreram desde Sisaque, do Egito. 1 Reis, capítulo 14, versículo 26. Até a invasão de Nabucodonosor em 587 a.C. 2 Reis, capítulo 25, versículo 9. 2 Reis, capítulo 25, do versículo 13 ao 17. Mesmo depois de sua destruição, alguns fiéis ainda iam oferecer sacrifícios entre suas ruínas. Jeremias capítulo 41, versículo 5. Hoje em dia não há qualquer estrutura do antigo templo de Salomão acima do nível do chão. Porém, curiosamente, sobre os seus escombros foi construída a mesquita muçulmana, conhecido como Cúpula da Rocha. Destaque na maioria dos cartões postais de Israel. 2 Crônicas, capítulo 3, versículo 1. 2 Samuel, capítulo 24, versículo 24. O segundo templo foi erguido por ocasião do retorno dos exilados da Babilônia, cerca de 537 a.C., conforme a autorização e ajuda de Ciro, rei da Pérsia, e do ministério de Neemias e Esdras, Números capítulo 2, do versículo 11 ao 20. Toda a área teve de ser limpa do entulho do primeiro templo destruído, Esdras capítulo 1, Esdras capítulo 3, do versículo 2 ao 10. A arca havia desaparecido no tempo do exílio e jamais foi encontrada. No lugar do candelabro de Salomão, com 10 lâmpadas, foi colocado um novo com 7 hastes, juntamente com uma mesa de ouro para os pães da preposição e o altar de incenso, o altar do incenso. Esses e outros objetos sagrados foram tomados como despojos pelos reis da Síria, Antíoco IV Epifânio entre 175 e 163 a.C., o qual colocou um altar e uma estátua pagã no lugar santo, no dia 15 de dezembro de 167 a.C. Os macabeus venceram os sírios e purificaram o templo. 1 Macabeus, capítulo 1, versículo 54, e Mateus 4, do versículo 35 ao 59, substituindo todos os seus móveis e transformando o templo numa fortaleza que lhes permitiu resistir durante 3 meses ao cerco de Pompeu, 63 a.C. Quando foi então destruído, o livro dos Macabeus com alguns outros não são considerados canônicos, por isso não fazem parte da maioria das Bíblias evangélicas em língua portuguesa. Entretanto, muitos de seus relatos históricos são dignos de crédito. A terceira destruição, chamada de Templo de Herodes, começou no ano 19 a.C., mas seu motivo principal não foi glorificar ao templo, não foi glorificar a Deus, e sim reconciliar os judeus com seu rei gentio e do meu. Mesmo assim, o rei teve grande cuidado com a reverência ao templo.
Convocou 1000 sacerdotes que foram treinados como pedreiros para construir a edificação do santuário e procuraram construir uma cópia do Templo de Salomão, em uma área com mais de 144 mil metros quadrados. Ergueu-se uma magnífica estrutura de pedras creme adornadas de ouro. Um muro feito com blocos de pedra de 60 centímetros de altura por até 5 metros de comprimento. Durante as celebrações da Páscoa judaica, as tropas do comandante romano Tito tomaram posição de combate às portas de Jerusalém. A cidade estava em festa e repleta de judeus de todas as partes. Os dois mais poderosos partidos judaicos, que deveriam estar atentos à defesa da cidade contra Roma, achavam-se em violenta guerra interna, a ponto de incendiarem os estoques de alimentos um do outro. Somente quando os enormes arietes dos romanos arrebentaram o primeiro portão de Jerusalém, foi que os políticos decidiram se unir contra o invasor. Tarde demais. Tito incendiou tudo, e até as pedras foram separadas, para colher o ouro derretido que se infiltraram nas junções. O comandante romano deixou apenas um resto da muralha, como símbolo do aniquilamento de Israel, conhecido em nossos dias como Muro das Lamentações. Mais de 1 milhão de judeus morreram naquela época. Todas as estradas que passavam por Jerusalém estavam tomadas por judeus crucificados. Os sobreviventes foram vendidos ou negociados como escravos. Israel desapareceu como nação e os judeus foram espalhados pelo mundo inteiro, sob a maior humilhação já sofrida por um povo até nossos dias. Em homenagem à marcha funeral, a marcha triunfal de Tito, foi construído o Arco do Triunfo, o Arco de Tito. Esse monumento persiste em Roma até hoje e mostra, em seus trabalhos de escultura, cenas das legiões romanas carregando os objetos sagrados e valiosos do templo, e os mais valorosos guerreiros judeus algemados. Tito profanou o templo, entrando no santo lugar, despojando todo o tesouro e utensílios preciosos, tais como o grande candelabro de ouro maciço, uma réplica dourada da arca com os preciosos rolos sagrados da lei, a mesa de ouro e muitos outros objetos preciosos. Finalmente, o imperador Vespasiano, pai de Tito, declarou toda a nação de Israel como sua propriedade particular e doou grandes propriedades a seus amigos e colaboradores, entre eles o conhecido historiador judeu e fariseu Flávio Josefo, cujo carisma e poder intelectual haviam conquistado a amizade do rei e a cidadania romana. O princípio das dores. Também encontrar essa passagem em Marcos, capítulo 13, do versículo 3 ao 13, Lucas, capítulo 21, do versículo 7 ao versículo 19. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos chegaram até ele em particular, e lhe pediram: Dize-nos, quando ocorrerão estas coisas? E qual será o sinal da tua vinda e do final dos tempos? Então Jesus lhes revelou: Cuidado, que ninguém vos seduza, pois muitos são os que virão em meu nome, proclamando eu sou o Cristo, e desencaminharão muitas pessoas. E vós ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Todavia não vos desespereis, porque é preciso que tais coisas ocorram, mas ainda não será o fim. Porquanto nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Contudo, esses acontecimentos serão apenas como as primeiras dores de um parto. Então eles vos entregarão para serem afligidos e condenados à morte. E sereis odiados por todas as nações por serem meus seguidores. Nessa época muitos ficarão escandalizados, trairão uns aos outros e se odiarão mutuamente. Então numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. E por causa da multiplicação da maldade, o
o amor da maioria das pessoas se esfriará. Aquele, porém, que continuar firme até o final será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo habitado, como testemunho a todas as nações, e então chegará ao fim. A grande tribulação. Também encontrará essa passagem em Mateus capítulo 13, do versículo 14 ao 23, Lucas capítulo 21, do versículo 7 ao 19. A grande tribulação. E assim, quando virdes a profanação horrível da qual falou o profeta Daniel no lugar santo, ao ler o profeta entendereis isto. Nota de rodapé 2 e 3. Jesus se retira do templo e sobe com os discípulos em direção ao Monte das Oliveiras, uma cordilheira a leste de Jerusalém, de outro lado do Vale Cedron, com quase 2 quilômetros de extensão e cerca de 70 metros acima do nível da cidade. Marcos capítulo 11, versículo 1. De agora em diante, nunca mais entrará no templo. Tudo é parte da grande visão profética de Ezequiel, que viu a glória do Senhor abandonar a cidade de Jerusalém e o templo, mas precisamente em direção ao Monte das Oliveiras. Ezequiel capítulo 8, versículo 4 ao versículo 6. Naquele momento estava se cumprindo a palavra do Senhor que veio a Ezequiel em 592 a.C. Ao chegar ao alto do monte, Jesus lança um último olhar sobre a cidade amada que o rejeitou. Ao pôr do sol, senta-se com seus discípulos e fica observando a noite chegar sobre o templo e o povo de Jerusalém. Jesus não revela quando sucederão essas coisas, mas responde em forma de profecia as demais questões. O fim dos tempos, entre os versículos 4 e 14, a destruição de Jerusalém entre 15 e 22, Lucas capítulo 21, versículo 20, e o glorioso retorno de Jesus Cristo entre 23 e 31. Nota de rodapé 3. A expressão grega aqui transliterada por... Enfim, eu não sou bom de ler em grego. Vem do hebraico. Também não sou bom de ler em hebraico. E significa a profanação horrível. Na verdade, eu não sei nada de grego e hebraico. O sacrifício terrível ainda, como em versões antigas. O abominável da desolação. Essas são formas de traduzir o significado literal da frase original. A coisa abominável que causa horror e repulsa. Daniel capítulo 9, versículo 27. Daniel capítulo 11, versículo 31. Daniel capítulo 12, versículo 11. Jesus ressalta que os leitores do livro escrito pelo profeta Daniel poderão compreender melhor o que ele está dizendo. Jesus faz referência a um tipo de idolatria tão perversa e antagônica a todos quanto creem no Pai de Cristo, como ocorreu no ano 168 a.C., quando o rei Antíoco Epifânio erigiu um altar a Zeus no lugar do altar de Jeová. Em hebraico, Yahvé, transliterado por Yahvé. 1 Macabeus, capítulo 1, versículo 54 a 59. Macabeus, capítulo 6, versículo 7. 2 Macabeus, capítulo 6, versículo 1 ao 5. Assim também aconteceu no ano 70 depois de Cristo, quando os romanos ofereceram sacrifícios pagãos em Jerusalém, um lugar sagrado, ao proclamar Tito imperador supremo, 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 4, Apocalipse capítulo 13, versículo 14 ao versículo 15. A história registra que muitos cristãos e judeus, pouco antes do ano 70 depois de Cristo, lembraram-se das palavras de Jesus, cumpriram à risca as orientações proféticas e tiveram suas vidas salvas daquelas catástrofes e perseguições. O grande retorno de Jesus em glória marca o fim da ordem mundana da qual vivemos. Porém, antes disso, surgirão muitos enganadores, falsos messias cristos. O tema guerra e terrorismo dominará a mídia mundial. Tribulações, terremotos, vulcões, tempestades, alterações na atmosfera, no clima, falsos profetas por toda parte,
multiplicação da iniquidade, maldade, da arrogância científica, lascívia, bestialidades, esfriamento do amor e das virtudes morais e éticas. Todos esses são apenas sinais que criam o ambiente para a manifestação do maior dos sinais, a pregação do Evangelho até os confins da terra. Mateus capítulo 28, do versículo 18 ao 20. Então, virá o fim. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Nota de rodapé 4. A história registra que muitos cristãos, pouco antes do ano 70 depois de Cristo, fugiram de Jerusalém e se refugiaram nas montanhas da Transjordânia, onde se localiza as terras de Pela. Fuga semelhante haverá num período futuro da tribulação conhecida como as 70 semanas de Daniel. Daniel capítulo 9, versículo 27. Entretanto, aquelas pessoas que verdadeiramente creem no Senhor, os salvos da igreja, serão arrebatadas da terra no exato momento em que Cristo cruzar a atmosfera da terra. Os cristãos não precisarão fugir, apenas devem perseverar até o dia do Senhor. Quem estiver sob o telhado de sua casa, não desça para retirar dela coisa alguma. E aquele que estiver no campo, não volte para pegar a túnica, para pegar a sua túnica. Serão dias terríveis para as mulheres grávidas e para as que estiverem amamentando. E orai para que vossa fuga não ocorra durante o inverno, nem no sábado. Nota de rodapé 5. Gestantes, idosos e pessoas com deficiência física terão maior dificuldade naqueles dias de tribulação e perseguição. Mateus, como escreve principalmente aos judeus, observa os detalhes do inverno e do sábado, dia em que os judeus somente podiam caminhar 800 metros. Porquanto haverá nesta época grande tribulação, como jamais aconteceu desde o início do mundo até agora, nem nunca mais haverá. Nota de rodapé 6. O historiador judeu romano Flávio Josefo foi testemunha ocular dessa terrível tribulação e narra o episódio com palavras parecidas às de Jesus. Entretanto, aquela grande tribulação foi apenas mais um sinal da maior das tribulações ainda por vir. Daniel capítulo 12, versículo 1. E se aqueles dias não tivessem sido abreviados, nenhuma carne seria salva. Mas por causa dos eleitos, aquele tempo será encurtado. Nota de rodapé 7. Esse último e terrível tempo de aflição será abreviado em relação ao que já havia sido predeterminado nas profecias, como as 70 semanas de Daniel, Daniel capítulo 9, versículo 27, ou os 42 meses mencionados em Apocalipse capítulo 11, versículo 2. Apocalipse capítulo 13, versículo 5. Os eleitos são o povo de Deus em todo o mundo, a igreja de Jesus Cristo. Então, se alguém vos anunciar, vede, aqui está o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis. Pois se levantarão falsos cristos e falsos profetas, e apresentarão grandes milagres e prodígios para que, se possível, iludir até mesmo os eleitos. Nota de rodapé 8. Compare essa descrição com a pessoa do anticristo revelada em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 9 ao 10. Se possível, iludir até mesmo os eleitos. Vede que eu o preanunciei a vós. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais, ou ainda, ele está ali mesmo, nos cômodos de uma casa, não acrediteis. Pois da mesma maneira como o relâmpago parte do oriente e brilha até no ocidente, assim também se dará a vinda do Filho do Homem. Nota de rodapé 9. Que ninguém se iluda. A segunda e definitiva volta de Jesus Cristo será um evento potentoso. Em segundos, a glória e o brilho de sua presença varrerão o planeta. Os salvos, sua igreja, serão arrebatados, subindo instantaneamente de toda a terra. Versículos 27 e 31 desse capítulo.
1 Coríntios 5, 12, 1 Tessalonicenses 4, versículo 16 e 17. Jesus cita um antigo provérbio para explicar que seu glorioso retorno será tão certo quanto o esvoaçar dos urubus abutres, aves falconiformes e vulturídeas, comuns Oriente e Europa, sobre um cadáver. Ou seja, o mundo está moribundo e os urubus já sobrevoam aqueles que morreram. Aqueles que morrerão lhes servirão de banquete. Lucas capítulo 17, versículo 37. Pois da mesma maneira como um relâmpago parte do Oriente e brilha até o Ocidente, assim também se dará a vinda do Filho do Homem. Onde houver um cadáver, aí se reunirão os abutres. O retorno de Cristo em glória. Marcos capítulo 13, versículo 24 ao 27. Lucas capítulo 21, do versículo 25 ao 28. Imediatamente após o tormento daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e os poderes celestes serão estremecidos. Então surgirá no céu o sinal do Filho do Homem. E todos os povos da terra prantearão e verão o Filho do Homem chegando nas nuvens do céu com poder e majestosa glória. Nota de rodapé 10. Fenômenos cósmicos acompanharão a volta triunfal do Filho do Homem. Marcos capítulo 8, versículo 31, Apocalipse capítulo 1, versículo 7. O brilho como um relâmpago, que o mundo inteiro verá, é a Shekinah, a glória do Senhor. Isaías capítulo 3, versículo 10, Isaías capítulo 24, versículo 21 ao versículo 23, Isaías 34, 4, Ezequiel 32, versículo 7 ao 8, Joel capítulo 2, do versículo 10 ao 31, Joel 3, 15, Amós 8, 9, 2 Tessalonicenses 1, do versículo 6 ao 10, Apocalipse 19, do versículo 1 ao 16. Ele enviará os seus anjos com poderoso som de trombeta, e estes reunirão os seus eleitos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. A lição da figueira, o dia do Senhor. Encontrar essa passagem também em Marcos capítulo 13, do versículo 28 ao 37, Lucas capítulo 21, do versículo 29 ao 36. Portanto, aprendei com a parábola da figueira. Quando, pois, os seus ramos se renovam e suas folhas começam a brotar, sabeis que está próximo o verão. Da mesma forma vós, quando virdes todos esses acontecimentos, sabei que está muito próximo às portas. Nota de rodapé 11. No Oriente, as figueiras anunciam o início do verão, quando renovam seus ramos e novas folhas brotam. Esse evento é tão certo e esperado quanto será a volta de Cristo, e por isso todos os cristãos devem estar preparados para não serem apanhados de surpresa, como acontecerá com o mundo descrente. Jesus ainda afirma que a geração que presenciar o início dos sinais também será a sua volta triunfal, também verá a sua volta triunfal. A expressão geração, em grego, não sei ler grego, também podia significar raça ou família. Ou, por certo, Jesus fez referência à profecia de que o povo judeu não seria exterminado da face da terra, exterminado da terra, por mais que seus muitos inimigos, em todas as épocas, tenham se empenhado nesse objetivo. Marcos capítulo 13, versículo 30, Lucas capítulo 21, versículo 32. As palavras de Jesus são todas mais verdadeiras e duradouras que o universo. Com toda certeza eu vos afirmo que não passará essa geração até que todos esses eventos se realizem. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Só Deus sabe o dia e a hora exatos. Também encontrar essa passagem em Marcos capítulo 13, do versículo 32 ao versículo 37. Entretanto, a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão exclusivamente o Pai. Nota de rodapé 12. O dia do Senhor é uma expressão que se revela
que se refere ao Antigo Testamento como o dia em que Jesus voltará em glória para levar seu povo, a igreja, para a Nova Jerusalém. Amós 8, versículo 3, versículo 9, versículo 13. Amós capítulo 9, versículo 11. Miqueias capítulo 4, versículo 6. Miqueias 5, 10. Miqueias 7, 11. Mas o dia exato desse evento a ninguém foi revelado. E Jesus, enquanto esteve na terra, também não pretendeu saber, pois decidiu em tudo obedecer ao Pai e a viver pela fé, como todo ser humano deveria. Como aconteceu nos dias de Noé, assim também se dará por ocasião da chegada do Filho do Homem. Porque nos dias que antecederam o dilúvio, o povo levava a vida comendo e bebendo, casando-se e oferecendo-se em matrimônio, até o dia em que Noé entrou na arca. E as pessoas nem notaram, até que chegou o dilúvio e levou a todos. Assim ocorrerá na vinda do Filho do Homem. 2 homens estarão na lavoura, um será arrebatado, mas o outro deixado. 2 mulheres estarão trabalhando num moinho, uma será arrebatada, a outra ficará para trás. Por isso, vigiai, porque não sabeis em que dia virá o vosso Senhor. Nota de rodapé 13. Jesus dedica 6 parábolas para enfatizar a extrema necessidade da vigilância. Enquanto estamos vivos na terra, e ele não retorna. O porteiro, Marcos capítulo 13, do versículo 37, do versículo 35 ao 37. O pai de família, Mateus capítulo 24, do versículo 43 ao 44. O servo fiel, Mateus 24, do versículo 45 ao 51. As 10 virgens, Mateus capítulo 25, do versículo 1 ao 13. Os talentos, Mateus capítulo 25, do versículo 14 ao 30. As ovelhas e os bodes, Mateus capítulo 25, do versículo 31 ao 46. A vida passa, e passa muito rápido. É preciso estar com a consciência tranquila de que amamos ao Senhor e buscamos praticar sua vontade em todas as áreas de nossa vida íntima e relacional. Por isso vigiai, porque não sabeis em que dia virá o vosso Senhor. Contudo, entendei isto. Se o proprietário de uma casa souber a que hora virá o ladrão, se colocaria em sentinela e não permitiria que a sua residência fosse violada. Portanto, ficai igualmente vós alertas, pois o Filho do Homem virá no momento em que menos esperais. Nota de rodapé 14. Jesus nos adverte de que perto da sua volta, o mundo estará descrente, religioso talvez, mas sem a convicção da salvação, nem da militância evangélica. O poder do sistema mundial forçará muitos religiosos a se afastarem de Deus e de sua palavra. Intérpretes de um evangelho, que não é o de Cristo, conduzirão milhões de pessoas à perdição. Até os cristãos fiéis correrão o risco de serem enganados por um estilo de vida massificado pelo sistema globalização do pensamento humanista, cético e hedonista, e serão apanhados de surpresa pela iminente volta do Senhor. Não é sábio tentar calcular a data do retorno de Jesus. É mais errôneo, porém, negligenciar esse evento fatal. A expectativa da volta de Cristo confere senso de urgência e dinâmica à missão evangélica em toda a terra. A parábola do bom e maus servos ensina como o Filho de Deus deve viver sua vida cristã. Versículo 45 ao versículo 51. O destino do bom e do mau servo. Encontrar essa passagem também em Lucas capítulo 12, do versículo 42 a 46. Sendo assim, quem é o servo fiel e sábio, a quem o Senhor confiou os de sua casa para dar-lhe alimento no seu devido tempo? Feliz aquele servo a quem o seu Senhor, quando voltar, o encontrar agindo dessa maneira. Com certeza vos afirmo que o Senhor confiará a seu servo todos os seus bens. Entretanto, suponho que esse servo, sendo mau, diga a si mesmo: meu senhor está demorando muito, e por isso passe a agredir os seus conservos e a comer e beber com beberrões. O senhor daquele servo virá num dia inesperado e numa hora que o servo desconhece, e o Senhor punirá
com toda severidade lhe dará um lugar ao lado dos hipócritas, onde haverá grande lamento e ranger de dentes. Nota de rodapé 15. O contexto revela que hipócrita é aquele cuja vida prática não corresponde à sua alegada fidelidade a Cristo. A expressão ranger de dentes só é usada em Mateus 8:12, Mateus 13:50, Mateus 22:13, Mateus 24:51, Mateus 25:30. E tem a ver com o profundo, doloroso e eterno arrependimento que os incrédulos e falsos cristãos hipócritas sentirão a partir do dia do Senhor.